Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos que estão ouvindo ao nosso podcast, o FATcast, podcast do Colégio Fátima. Estamos no terceiro episódio hoje, vai ser gravado com pessoas muito especiais, diferente do que aconteceu até agora. Tudo bom, professor Márcio? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão todos? Aqui é o professor Márcio, de Sociologia e Projeto de Vida. Estamos aqui para mais uma empreitada no nosso podcast, né? Isso aí. Então, pessoal, o tema de hoje foi uma coisa mais diferente. O tema de hoje a gente convidou alguns pais de alunos e o tema foi bem minuciosamente escolhido, que eu dei o nome de Juntos na Jornada, Pais e a Vida no Ensino Médio. Vou pedir para se apresentarem. Pode se apresentar, por favor. Eu sou a Giane, mãe da Maria Eduarda Vogt. Pode se apresentar. No meu caso, eu sou o João Olavo Miller, pai de 3 alunos. O Estevam, o mais velho, a Clara e a Cristal. Isso aí. Estamos aqui. Primeiro, uma pergunta mais geral, assim, que pode abrir alguns horizontes, pensamentos, como é ser pai ou mãe de um aluno do ensino médio? Difícil. Não é fácil, porque tu tem que estar ali acompanhando direto para ter um equilíbrio, né? Estudo, como é que a gente vai dizer assim, não sair do rumo e a diversão, né? Porque tem que ter um equilíbrio no meio disso tudo, não pode deixar solto. Uhum. Mas é estressante também. É bem estressante. E como ser pai de um aluno do ensino médio? Como ser pai? O meu caso talvez seja um pouco diferente, porque quando eu tinha 16 anos, eu fui professor municipal. Então era bem diferente naquela época, né? Que os pais vinham com outro tipo de recomendação de casa, né? E aí os professores, no meu caso, naquela época e tudo, também tinha uma autonomia que hoje os professores não têm, né? Eu tenho mais 3 manas professora, né? Então é bastante difícil, porque o pai e a mãe em casa, a maioria, cada um quer dar uma linha de pensamento para os filhos. Aí chega no colégio, tem colegas de aula com vários pensamentos, de várias famílias, então se torna bem difícil. Acredito que seja para os professores também e para nós pais também, né? Tu fica no meio do tiroteio, como a gente diz outro, né? Então os filhos têm que vir de casa, eu acho que já, ou a gente ter a sorte, o privilégio deles ter uma cabecinha boa já, né? Porque senão fica difícil, né? Meu caso são 3, né? Então, e com diferença. O guri vai fazer 18 agora, dia 29, a guriazinha tem 15 e a outra tem 11, né? Então, não é fácil, não. Tem que, muitas vezes, engolir um sapo, como a gente diz, a gente de perna aberta, até não é nem um sapo normal, né? Mas, E como é a percepção da diferença entre um aluno do terceiro, uma do primeiro, né? E a outra no sexto? Isso. Como é que é a diferença, assim? Não, a gente não vê, não é que seja muita diferença. A gente vê que eles vão, claro, amadurecendo a cada um jovem, hoje a cada 6 meses, eles mudam, às vezes, drasticamente, né? Os entendimentos, as coisas e tal. Então, uns deles são mais ouvinte, o outro não é muito ouvinte, né? Então, eles acham que já nascem sabendo. Então, tem que ter sorte. Eu acho que o filho também é uma coisa de sorte, deles virem com uma certa cabeça já, que os outros não têm culpa de ter ganho dos deuses aquele cérebro que ganharam, né? Então tu tenta dar uma alinhada neles e tal, mas acho que por aí. Para ser pai e mãe hoje tem que ser um pouco de psicóloga, né? Porque tem que olhar e pensar, hoje não dá para conversar, hoje tem que ficar tem que ver o momento, deixar eles dormir. Deixar pensar. Exatamente. Deixar pensar. A gente vê ali que muitos pais, como mesmo o senhor falou, muitas percepções, muitos pensamentos, né? Famílias diferentes, tempos diferentes. Até o professor Márcio pode falar alguma coisa, os professores que vão acompanhando os alunos desde o começo, né? Do início, agora o professor Márcio, que eu descobri, né? Que dá aula para criancinha até para o pessoal 16, 17, 18. E eu acho que tem muito com os pais, assim, acompanhar junto com os pais essa evolução, né? Da criança, enfim, do adolescente, até chegar na fase adulta. Né? Bom, vocês que são pais, vocês devem perceber, né, que a diferença de maturidade, de crescimento ao longo do tempo e os conflitos que vão surgindo a partir disso também, né? Porque conforme vão ficando mais velhos, vão ganhando mais autonomia e vão ficando com a cabeça mais dura também, né?
E aí começa também a ter os conflitos em casa, eventualmente fala alguma coisa, entende meio mal, e aí já dá aquele estresse emocional. Então tem todo esse processo de gerenciamento, faz parte do processo. Mas é interessante, porque são as fases da vida, né? A gente passou por isso quando era mais novo também, né? A gente tem esses momentos que a gente experiencia. E é interessante acompanhar esse processo de transição como professor, porque a gente vai vendo coisas acontecerem. Por exemplo, as crianças, quando estão ali na 5ª, 6ª, 7ª série, elas são muito mais desinibidas, porque elas não estão tão preocupadas ainda com coisas como namorar, por exemplo. Né? Elas estão mais ali preocupadas em brincar, se divertir. Aí, quando começa a entrar o namoro, o interesse pelo menininho, pela menininha, aí começa a ter vergonha. Aí começa a surgir aquela coisa, não vou mais fazer isso aqui, vou pagar mico, Deus o livre fazer tal coisa. Aí começa a surgir a vergonha. Aí fica mais difícil apresentar em aula, fica mais difícil fazer pergunta, aí vai ter que lidar com isso. E como professor a gente tem que gerenciar, né? Então faz parte também desse processo, né, de acompanhamento, né? Claro, os pais estão em tempo real vendo isso aí o tempo inteiro. Diálogo, né? Isso é uma coisa... Dentro da minha casa é o diálogo, é conversar, é participar, é estar ativa, sempre presente, prestar atenção no que está acontecendo e saber o que está acontecendo dentro da escola. Eu, pelo menos, nós sempre fomos umas pessoas presentes dentro do colégio, paramos de vir, porque já não deu mais, né? Já não queriam mais a presença da gente na escola, mas fora isso, estava todos os dias aqui. Né? Então, mas o principal para nós é o diálogo, é saber o que está acontecendo, é participar, é acompanhar, é estar junto em todas as situações. E até em campanhas de gincana, né? Que a gente trabalha. Bota os pais para trabalhar. Nossa, que eu já estou com tampinha arrecadada lá. Eu estou trabalhando mais que a que vai fazer a gincana. A gente, quando pensa em educação, ela é o todo, né? A educação, ela começa na casa e a escola é uma extensão desse processo. A gente, como instituição, os professores, eles fazem um pedaço, mas se os pais não estão junto com a gente também não consegue, né? Porque às vezes ocorre essa situação, né, de a gente aqui tentar ensinar, mas se a família não está junto com a gente, não compra o projeto com a gente, com os professores, fica muito difícil esse processo de ensino, né? Então, é um todo, né? Os pais acompanharem, estarem juntos, é super importante para a gente, até porque, às vezes, acontece isso. Às vezes, o filho, às vezes, tem alguma dificuldade em falar, até para o próprio professor, mas daí, numa reunião de pais, o pai chega, meu filho comentou tal coisa em sala de aula, daí a gente, vamos mudar o nosso comportamento, vamos repensar uma prática que a gente faz em sala de aula, porque a gente está o tempo inteiro em evolução, né? Como professores, as famílias, está tudo mudando o tempo inteiro, né? Como a gente comentou, né? Os alunos mudam em função das faixas etárias, então tudo está em constante transformação e a gente vai se adaptando a isso, só que essa adaptação envolve diálogo, né? Mais uma vez, não é só o diálogo em casa, mas o diálogo da escola com os pais, dos professores com os pais, esse diálogo é super importante para a gente, né? A escola é uma extensão da casa da gente, né? Eu acho que eu só não incomodei tu, né, Claudinho? Então foi bom. Doutrinou. Ah, tá. Pode chorar. Avançando para um outro ponto aqui, que eu acho que vai pegar um pouquinho mais, quais são os maiores receios de um pai ou uma mãe do ensino médio, maiores medos e, em contraposição, as maiores felicidades disso? Vou deixar para ti que tem 3, aí tu começa, né? Não é que seja receio. Acredito que hoje em dia, pelo que dá para perceber, né? Às vezes o filhote pequeno, vem, os pais não prestam muita atenção, não tem muito diálogo que foi falado antes e tudo, e jogam para o colégio e acham que o colégio que vai consertar o filho dele, né? E não presta atenção nas mudanças do que o filho está fazendo, o que está... que sabe, até agredindo verbalmente um colega, coisa e hoje em dia voltam para casa dizendo muitos palavrões, está demais. Eu acho que é muito palavrão que se usa hoje, né? Então, desrespeita o próprio pai, os amigos do pai, não tem. A música que se ouve hoje, ela tem muito palavrão. Então, aí como é que, coitado dos professores, para dizer, olha, tem limites.
tem coisas com as pessoas de mais idade, coisa assim, não custa tu levantar, oferecer, se ele quer sentar, mas isso aí a gente em casa tem que fazer também, mas lá no colégio também custa. Os alunos, o professor entrou, eles pararam de conversar, ou a levantar, ou pedir um dia para levantar, agora quando eu pedir, vocês sentam. Porque tem que ter limites, na vida tudo vai ter limites, então jogar só para os professores, só para o colégio, fazer essa parte que cabe a nós, aí fica difícil. Meu filho não falava essa palavra, agora voltou do colégio assim, mas e tu prestou atenção, tu disse que isso, aquilo, não pode, então é difícil, claro, e as faixas etárias, como você falou, não é fácil, né? E lidar com pessoas, as famílias às vezes não estão tão estruturadas, e aí os filhos, coitadinhos, sofrem toda essa carga familiar de tio, de avô, tudo que estão... É muito problema para a cabecinha deles, então, assim, o colégio tem que ser um lugar que eles voltem mais felizes, que sejam mais alegres e tal. É difícil, eu sei que a missão de professor é dificílima, porque ele tem que estar prestando atenção em tudo, né? Porque daqui um pouco, hoje, quase nada pode, para o coitado do professor. Está tudo muito, liberei meio demais, às vezes. Então, cabe a nós pais, mas também os professores, temos um pouco atenção, chamar o pai e a mãe, que eu sei que aqui o colégio faz isso, olha, teu filho passou aqui, daí também orientar o pai, até orientar o pai, tu chega com calma no filho, chega com jeitinho, ele é teu filho, mas ele não é um objeto que tu vai chegar e programar, ele dar volume e tirar volume dele, né? Então, não é fácil, a coisa melhor do mundo, eu disse para um médico, amigo meu hoje, filho é tão bom que chega a doer. E dói muito. É melhor. Não existe pai e mãe. Minha mãe eu gosto muito. O meu irmão eu gosto muito. Meu cachorrinho, Não. Tu só vai saber o que é gostar quando tu tiver um filho. Me perdoe. É verdade. Por isso que eu digo, filho é tão bom que chega a doer. Então enquanto tu não for pai ou mãe, tu não sabe. Então, acho que um professor que é pai, uma professora, acho que tem o privilégio, uma professora mãe, aí já muda, né? Porque ela sabe que a coisa não é fácil. Né? Desculpem, que às vezes eu falo meio demais. Né? Não. Eu sou muito tímido, como eu digo. Então, a timidez é uma espontaneidade. Agora tu, né? Tu queria que eu desse pois um pontapé. Tu fala em medos, né? O medo é de sair da escola, tu perder aquele vínculo, né? Aquele vínculo que tu tem aqui desde os 13 aninhos, que eu passei por uns quantos professores, o início assim foi muito complicado, e todos, não tem exceções, nenhuma exceção, desde a irmã Cleusa, tudo aquilo foi um sentimento, foi uma família a mais. E o medo é disso, é de sair daqui, tu não ter mais isso, aquela... Não, mas tem, encontra no shopping, aquela coisa, assim, aí tu vai para a faculdade, e aí é tudo diferente, medo das frustrações, porque hoje na adolescência existem frustrações, mas o mundo aí fora é muito pior, né? Ele frustra mais ainda do que a escola, porque aqui a escola tu está num grupo, tu está com pessoas que te defendem, tu está com pessoas na tua volta que te protegem, e lá fora não. Lá fora tu praticamente tem que aprender a se defender sozinho. E eu, como mãe, eu tenho muito medo disso, né? É do lá fora tu saber se proteger. E a gente não vai estar ali o tempo todo para proteger teu filho. Eu sempre digo para a Maria Eduarda, é uma coisa que eu digo há muitos anos, filha, a mãe não está te criando para te ficar grudada em mim. É para te viver, é para te, sabe, abrir os teus horizontes. A única coisa que tu faz é escolhe um asilo legal, bonitinho, e vai em frente. Mas bota pelo menos o ar-condicionado, porque eu sempre digo, você dá o maior conforto do mundo, mas escolhe um que dê um ar-condicionado, assim, né? Pra gente ficar bem no verão e no inverno, e vai viver. Né? Vai viver. Mas sabendo, né, os seus limites, até onde pode ir, até sem passar por cima de ninguém, enfrentando, porque nesse ponto eu me orgulho muito do meu ser que eu botei no mundo, porque é um ser humano fantástico. É um orgulho de ser mãe. Eu achei engraçado, né? Porque às vezes os alunos vêm conversar com a gente, né? Querem escolher as profissões, eles falam, meu pai não gostou muito disso, daquilo. Tu perguntou pro teu pai por que ele não quer que tu faça isso? Daí eles, não, mas muitas vezes ele não quer que tu faça tal coisa porque ele tem medo. Né? Justamente medo de que você não consiga um emprego, medo porque justamente isso que tu trouxe, né, do mundo lá fora, é o grande medo dos pais, né? Daqui para frente, será que ele vai se dar bem? Será que ele vai
vai ter um bom emprego, vai ter uma boa trajetória de vida. E às vezes o aluno não tem noção disso, né? Porque eles acham, não, ele só está me podando. Não, ele não está te podando, ele quer o teu bem. Só que no querer o teu bem, ele quer que tu escolha algo que tenha mais certeza que vai dar dinheiro, né? Que tenha mais segurança, né? E aí eles não conseguem perceber isso, que na verdade é o pai e a mãe falando, não, eu te amo, meu filho, eu quero ficar contigo, né? Eu quero cuidar de ti. Por isso que eu tô querendo evitar que tu quebre a cabeça, né? Que tu quebre a cara ali na frente. E eles têm daí fica nessas conflitos em casa, né? Porque às vezes o pai e a mãe não tem um pouco de dificuldade de comunicação, porque bom, sabe, adolescente, quando tu contesta, ele não reage muito bem às vezes, né? E aí dá aqueles conflitos. Aí a gente chega com mais jeitinho aqui no colégio, dá uma torcida e às vezes consegue fazer a conversa fluir de novo em casa, né? Mas a gente também acaba participando um pouquinho desses dilemas aqui no colégio, porque os alunos conversam com a gente também, né? E a gente, como membro externo à família, a gente às vezes escuta um pouquinho mais, né? Esse negócio de escolha de profissão é meio complicado, né? Porque até uma determinada idade ela ia ser arquiteta. Arquiteta, ela montava programinhas no computador, desenhava casa, fazia isso, e de uma hora para outra, agora ela vai ser psicóloga. Eu vou te dizer uma coisa, como psicóloga, é fantástica, porque eu me aconselho muito, eu vou te dizer uma coisa com sinceridade, eu me aconselho muito com a minha filha. Tem coisas que eu converso com ela que eu digo, eu preciso de um conselho teu. E eu choro com os conselhos dela. E eu digo, tu tá no lugar certo, tu vai escolher aquilo que tu nasceu para ser, uma psicóloga. Fica quieto. Né? Então, tu vê, né? Tu acha que vai ser uma coisa e, de repente... Agora, a partir de quando que surgiu isso? Palestras que escutava, que se interessou, que achou que era aquilo que ela queria. Palestras na escola, de palestrantes que vinham aqui, muitas palestras que ela assistiu, e ela disse, não, eu não quero ser arquiteta, eu quero ser psicóloga. O que anima a gente é ver o aluno tendo sucesso. Exato. A gente olhar ele feliz, né? Olhar no Instagram depois, ele feliz fazendo faculdade, apresentando trabalho na faculdade, vibrando, assim, a gente fica... Esse eu ajudei, esse eu fui professor. Isso é fantástico, né? Essa parte eu ainda, às vezes, eu revejo alguns professores meus. Então isso aí é muito bom. Velhinhos, mas vejo. Mas com certeza fazem parte, né? Fazem parte da história, dos aprendizados, né? Algumas coisas, até a gente comentou isso foi no primeiro episódio, né, com os professores, quando entra na faculdade abre um leque, né? E isso, os pais têm muita participação, né, nessa parte da vida em que o estudante, enfim, o jovem, ele pensa, eu quero fazer isso, mas já perguntou pro seu pai ou pro sua mãe o que você acha disso também, né? Ou principalmente pro pai ou a mãe aconselhar, principalmente se já passou por uma profissão desse tipo, né? Ou, enfim, participar ativamente, né? Da vida acadêmica, principalmente do estudante, quando for para a faculdade, né? Isso eu me orgulho, porque eu participei de todas as etapas. E é bom. É emocionante. Tu vê. Aí a última vez que eu tive aqui, quando que foi? Foi no Dia das Mães? Não, depois eu vim para fazer a carteirinha, mas eu pensei assim, meu Deus do céu, será que é a última vez que eu vou entrar na escola não vou mais aparecer aqui? Eu vivia sentadinha ali, esperando, no balé, e agora eu tô saindo. Parece que foi ontem que entrou aqui, que eu tinha que ficar aqui o dia inteiro, que chorava, né? Não posso falar porque me proibiram. Mas aí, agora eu tô vendo assim que vai sair, aí quem vai chorar vai ser eu. E vai continuar chorando. Mas chorar é uma coisa, é divino chorar. Não, mas ela entrou aqui, ela chorou o ano inteiro. É? Mas eu tenho uma foto, e a Claudinha testemunha, não é a Claudinha na missa? Com a Nilza, com a Gi... E contigo, a Nilza, a Gi chegou, chorou comigo, a Nilza chorou comigo, aí a Alexandra chorou comigo, e a Claudinha, e agora ela tá chorando comigo. Não é uma fase bonita tu tirar aquela foto com todas que tiveram a participação na vida da tua filha? Ela tá com 16 anos, e vai terminar o ensino médio. Bom, 16 anos. Eu me senti
quando ela entrou aqui, ela estava com 3 aninhos, ela entrou no pré-A2, né? No pré-B, o pré-A2 ela chorou o ano inteiro, gente. Eu passei o ano inteiro presa no colégio. Aí no pré-B eu pensei assim, ai meu Deus do céu, esse ano será que vai chover? Vou chorar de novo. Eu entrei no colégio e a prof dela foi a Prof. Gi, que tem o mesmo nome meu. A Prof. Gi só me olhou, pegou ela pela mão e disse assim, tchau, vamos Maria, dar tchau pro pai e pra mãe. E ela subiu e não chorou. E quem saiu chorando aqui fui eu, porque a minha filha não chorou porque queria ir embora comigo. Entende? E foi. E depois daquele ano... E hoje ela conta por que ela chorava tanto? É porque ela era muito mimada, sabe? Ela era muito apegada. E ela chora até hoje. Filha única, né? Filha única, depois de muito tempo, assim, que, né, não... Muito sofrimento, que eu digo, para ter, né? Porque foi uma gravidez muito complicada, uma gravidez de aborto do início ao fim, né? Então, aquilo, assim, na família criou aquela coisa, assim, de proteção, de proteger, porque quase não nasceu antes do tempo, né? Então, toda aquela coisa, assim, então, focou nela. Super proteção né? também. Foi super protegida. É, né? o Estevão... E depois, aí o que aconteceu? Quando eu vi que a proteção estava demais das famílias ali, da minha irmã que cuidava dela, eu disse, não, só um pouquinho. Está demais, vou ter que tirar. Tirei e trouxe para a escola. E aí que foi complicado. Porque quando eu vi que a coisa estava demais em cima dela, porque eu tinha que trabalhar e deixava, e eu vi que ela não levantava nem para pegar um copo d'água, eu disse, não, isso não pode continuar, vamos para a escola. Tirei daquele convívio onde estavam muito em cima dela, que não deixavam ela nem respirar, e trouxe para a escola. No primeiro ano foi difícil, mas no segundo ano foi tranquilo. Ela veio assim, despertou no colégio. Então, o fato dela ser precoce, assim, tá com 16 anos, terminando, ela estava no pré-B, né? E aí ela ia passar para o primeiro ano. Eu disse, não, eu acho que ela deve repetir o pré-B, né? Porque ela está muito nova, com 5 anos, ir para a primeira série, não tem... Normalmente é com 6 ou 7, né? Sim, mas ela entrou com 5 anos. Aí eu me lembro como se fosse hoje, que a Gi disse assim para mim, espera só um pouquinho aí, que eu já falo contigo. Eu fiquei aguardando. Ela acomodou as crianças ali e ela me chamou e disse assim, mãe, não abre a tua boca, só chega na porta. A Maria Eduarda estava escrevendo uma frase no quadro. E ela tinha 4 anos. E ela disse assim para mim, tu vai frustrar a tua filha se tu fazer ela repetir o pré-B. O que eu fiz? Me buscaram lá embaixo, a irmã me buscou lá embaixo e disse, vamos lá conversar com a Miriam que tu vai assinar um termo que a Maria Eduarda vai para a primeira série. E foi. Foi exatamente isso que aconteceu. A irmã Cleusa me pegou e disse, sim, ela vai para a primeira série, mãe, não tem como deixar ela repetir o pré-B. É uma das partes, assim, acompanhar tudo, né? Tudo, desde de criancinha, 3, 4 anos, 5, 6, primeira série, segunda série. E os professores fazem muito parte. A família faz uma diferença muito grande. Às vezes a gente acha que é só o aluno, ele que escolhe, ele que decide, ele que não sei o quê. Mas os pais têm que estar no meio do caminho. Tem que estar junto. Senão o pai não vai aconselhar, não vai falar, não vai dizer o que acha, não vai dizer o que não acha. E daí o filho não precisa sofrer sozinho. Tem que fazer uma direção, né? Exato. Tem que direcionar teu filho. Como meu pai dizia, eu digo para os meus, é melhor ser xingado pelos pais que pelos estranhos depois, né? Né? Olha, o mundo é cheio de não, né? De limites aí fora. Que eles ainda não sabem, às vezes, né? Sai daqui com 16, 17 anos e tal, dizem, agora vão enfrentar esse mundo. Aí que vão ver, no geral, no comércio, em tudo que é lugar, né? Que se vá, tem que prestar atenção. Eles tem que ensinar eles a prestar atenção, tu vê aquilo ali, aquilo que ele fez com aquele, tu não pode fazer, não pega como exemplo aquilo ali, né? Então, tudo aí tá se oferecendo aí, eles têm que saber os limites, né? Limites é muito importante. Sim, é muita informação hoje em dia, né? Os limites são muito importantes. A Maria Eduarda, quando era pequena, eu sempre procurei dar exemplos para ela, né? Às vezes a gente ia no mercado e tinha uma criança chorando, eu sentava com ela e mostrava, tu acha certo que o nenê, por mais que seja, a gente não sabe o que está acontecendo, tu também não deve julgar, né? Mas assim, tu acha certo, olha a cara triste daquela mãezinha ali vendo tudo isso, aí todo mundo para e fica olhando e criticando, né? Tem necessidade?
Então, a gente vai mostrando com os exemplos, né? Com os exemplos da gente, os exemplos dos outros, exemplo de família, porque não tem coisa melhor para dar exemplo do que família, gente. Olha, família dá um exemplo que vou te contar. E a Maria Eduarda, ela sempre foi criada dessa forma. As escolhas são tuas. Se tu acha que é isso que tu quer, é isso que tu vai fazer. Mas tu tem que saber se tu vai seguir à frente, né? Se tu vai persistir naquilo que tu deseja. Porque o meu papel e o teu pai é estar atrás de ti para te apoiar, não para te criticar. E é assim que funciona. É assim que funciona com ela. Uhum. Agora, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre alguns medos, algumas felicidades, né? Com prazer, né? Gratificante de ver a evolução do filho, né? Mas agora a gente falou um pouquinho, né? Até sobre o futuro, mas como vocês veem o futuro pro filho de vocês? Como vocês veem eles no futuro? É uma pergunta difícil, né? Porque tu sempre quer o bem do teu filho, tu nunca vais criar aquela coisa assim, meu filho não vai se dar bem na vida. Eu, pelo menos, eu estou me esforçando ao máximo para que ela se dê bem. Estou acompanhando, estou ali, estou apoiando as escolhas dela, né? Como eu disse antes, ela tinha um determinado momento que ela já tinha até montado um escritório, montado uma coisa, já tinha até uma sociedade, né, com a Mariana Dotto. Elas eram sócias já, montaram o escritório, porque a mãe da Dota é arquiteta, então ela conheceu ali e se apaixonou. Aí elas já eram sócias. Já tinham até uma sociedade, já tinha um nome para o escritório e tudo. E, de repente, mudou. Então, tu fica pensando assim, quantas vezes ainda não vai mudar de opinião, não vai mudar? E o que tu vai fazer? Tu vai ir contra? Não, tu vai só apoiar, tu vai estar do lado, né, para enfrentar os medos, né, para enfrentar os desafios. E claro que eu tenho medo disso do futuro, né, das coisas das decisões que ela vai tomar. Mas assim, independente disso, ela vai ter que enfrentar, as decisões vão ser dela, a gente não sabe se vai estar ali em tempo integral o tempo inteiro, ela vai ter que aprender a viver, ela vai ter que aprender a conviver com as pessoas, porque o mais difícil é conviver com pessoas. Eu sei pelo ambiente de trabalho, eu lido muito com o público e não tem coisa mais difícil do que conviver com pessoas. Aceitar as opiniões, fazer com que as pessoas aceitem o teu estilo, as tuas opiniões, e isso cria frustrações. Então, ela tem que aprender, ela vai ter que aprender a aceitar as frustrações dela e saber que ela vai ter que decidir aquilo que ela vai querer. E superar. Né? E superar. Principalmente isso, superar. E é uma coisa que não é fácil. Né? Porque hoje, já no próprio ensino médio, ali, eles já têm essa dificuldade, eles já têm essas decepções, que é uma coisa que eu digo para ela, assim, filha, é uma das tuas primeiras decepções, vão ter mais. Então, tu vai ter que aprender a lidar com todas elas. De formas diferentes, com certeza, vão ser decepções diferentes, mas vai ter que aprender a lidar, e talvez, às vezes, sozinha. Né? Porque os pais não vão estar ali sempre, o tempo inteiro, para resolver os seus problemas. Tu vai ter que saber resolver. E isso é fato, não adianta. É verdade. Realmente, as portas da casa, da família, sempre vão estar abertas, né? Com certeza, mas as decisões nunca vão ser da família, as decisões vão ser tuas. Tu acha que tu vai aceitar o teu pai decidir o teu futuro? Exato. Uma coisa que os meus pais sempre me falam, uma frase que eles sempre me falam é: em casa, a família ensina com o máximo de carinho possível. Porque lá fora a vida vai ensinar e não vai ser com carinho. Não vai, ela é cruel. Não vai ser com ela carinho. É de uma forma bem cruel. Tem um ponto que eu acho que é interessante de a gente trazer, que quando a gente fala de adolescente, uma coisa que a gente aprende com a vida é que às vezes a gente tem que saber o momento de falar. Né? E às vezes o momento de falar não é aquele que tu tá na frente da pessoa. E os adolescentes, eles têm uma dificuldade de entender isso muitas vezes, né? Eles acham que tem que responder tudo na hora, e não é assim. Às vezes passou um perrengue ali, alguma coisa te magoou, mas deixa para falar depois, deixa baixar o ânimo, porque se falar ali vai incendiar mais o negócio e vai piorar a situação. Fala depois, conversa quando os ânimos estiverem acalmados e tudo mais. E isso a gente aprende com a experiência. Né? Só que como a gente sabe, os adolescentes, eles têm esse fogo de viver, assim, essa coisa, querem botar tudo para fora, eles acabam atropelando um pouco as coisas, e nesse atropelar
falam o que não deviam, às vezes, né? Ofendem sem precisar, porque estavam ali né, com os ânimos acalorados e aí falam alguma coisa que se arrepende depois. Então, mas isso é a experiência que dá também, não é só... claro, a educação ajuda muito, né? Mas também tem um pouco de experiência ali e aprender a lidar com gente mesmo, né? Que a gente aprende, em parte, a gente aprende com o exemplo da família, mas em parte é vivendo mesmo, né? Na dor e em gemer e doer, né? Nem sempre a família é um bom exemplo também, né? Parentes e tal, nem sempre eu conheço a Maria Eduarda, eu sei como é que ela tá quando ela desce do carro. Eu já conheço a minha filha. Muitas vezes eu não falo nada, é um abraço, não é? Eu recebo ela todos os dias com um abraço. Porque às vezes tu não precisa falar nada, só precisa abraçar. É o suficiente. É verdade, não precisa dizer nada, não né? Precisa Só o abraço. Nada. O abraço, só o abraço já é o suficiente. É divino, né? Um abraço de um pai, de uma mãe, tudo. Às vezes eles não... A minha mais velha tinha vergonhinha quando eu chegava para apresentar o pai careca, quando eu chegava ela corria na frente. Hoje não, hoje ela faz questão, hoje ela me abraça. Então, tem que entender essas fases, né? E cada um é cada um, como eu digo, cada filho é cada filha. Eu sei muito bem diferenciar os três, assim, a personalidade de cada um, né? Aquele mais como é que eu vou dizer, aquele mais amadinho, assim, mais carentezinho, aquele outro que quer mais uma distância e tal, né? Então, e tem que entender que cada filho vai ter a sua personalidade, e tem que ter, a gente não é uma máquina, né? Que tu dá volume e tira volume, né? Que bom, né? Porque às vezes tu tem vontade de baixar o volume, né? Porque senão não teria tantas profissões diferentes e tudo, né? Porque a pessoa, todo mundo quer ser policial, todo mundo quer ser bombeiro, todo mundo hoje quer fazer informática, mas daqui a um pouco, todo mundo informático, mas e o resto das profissões, como hoje está fazendo falta o professor de matemática, que estão falando, né? Não tem mais professor de matemática, ninguém quer Está faltando muito. Está faltando muito. Hoje vai química, física, vai começar a faltar, porque eu não quero ser professor, porque a ideia é que se ganha pouco, não, mas nem ganha pouco para alguns. Mas se o marido, a esposa trabalha, os dois juntando tudo, ele está juntando os dois, dá um bom salário, né? E ele está feliz, está ensinando, como é que gerando toda uma sociedade diferente por ele ser porque tem professores que nasceram divinos com os outros de quase que na comunidade dele ele é um ídolo, né? E tu olhar para trás assim, mas olha, eu colaborei com esse pensamento que tem hoje, bom, familiar, querido, de unir as pessoas e tudo, né? De ter família, né? Então, eu louvo colégios de freira, esses colégios mais tradicionais e tudo, que eles primam pela família, eles querem estar com a família, e tem colégios que hoje não, vamos dizer, despeja teu filho na frente do colégio e os professores que se virem, né? A gente vê, né? Eles vêm com os colegas, vêm de qualquer jeito e usam. O uniforme é uma coisa que eu me lembro que eu estudava no Maneco, importantíssimo. O uniforme, eles não sabem disso. Eles são iguais no colégio, por ter o mesmo uniforme. Se não fosse isso, era um monte de narizinho empinado achando que eles são mais que alguém. Hoje eu não consigo andar 5 quadras sem ver aluno. Né? Na cidade está assim, professor. E qual é a matéria que tu dá? Filosofia e Sociologia. Meu Deus, ainda. Por aí, né? Projeto de vida. Projeto de vida. Projeto de vida também. Seria, muito bem. Mas com certeza a gente consegue ver, né, que tem uma trajetória muito grande. E o período da escola, eu acho que é o período que a criança, enfim, o adolescente, mais se desenvolve. Né? Mais se desenvolve, que é o momento que mais os pais têm que estar junto. Né? Porque a gente vê, hoje em dia, alguns pais que não estão nem aí, que o filho vai para a escola, não sabe o que estão dando na escola, não sabe o que o filho traz para casa, não sabe nada. Né? E daí o pai não vê o crescimento. O pai e a mãe não vê o crescimento do filho, não vê o desenvolvimento, né? Não acompanha, não conhece os professores, não conhece ali o ambiente. Né? E se ele está sofrendo bullying, né, de alguns outros alunos, se o pai não sentar para conversar, não vai saber. Tem que estar junto, né? Tem que estar junto. Porque senão não vai ver o que o filho quer para a vida, não vai saber do futuro do filho. Eu tenho certeza que vocês estão falando aqui para mim o que vocês imaginam do futuro dos filhos, porque vocês conhecem os filhos de vocês. Porque vocês viveram todos os momentos, todas as etapas, todos os estágios.
Por isso que vocês conseguem saber o que o filho de vocês vai ser lá na frente. Por isso que vocês conseguem saber a pessoa que é o filho de vocês. Se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa que precisa de ajuda, se é uma pessoa que tem que focar mais em alguma coisa, por exemplo, meu filho, como tu mesmo falou, meu filho não, eu tô sentindo que quando vier uma dificuldade, ele não vai conseguir superar direito. Então eu vou lá, vou conversar com ele, vou ajudar ele, né? Na época do prezinho, né? Tu tem que saber, o teu filho tem que ter certeza que tu vai estar ali para apoiar ele, para ajudar. Tu não vai resolver os problemas dele 100%, mas tu vai estar ali acompanhando e ajudando ele, né? Amparando, como a gente fala, né? Porque o pai e mãe é para quê? Para amparar o filho, né? E por mais que tu queira resolver, tu queira tomar a decisão no lugar dele, não pode. Que tipo de pessoa vai ser? Né? Ela tem que saber resolver, tem que saber tomar as decisões dela, fazer as escolhas dela, e tu tá ali para apoiar, para estar do lado dela e sempre. Bom, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, dar algum ponto. Não, acho que o que é importante, que muita gente vai ouvir depois, vai ver tudo, né? Que o pai e a mãe são os melhores amigos que o filho tem, sempre vai ser assim. Que às vezes eles acham que tu está dando um conselho para... Não, tu está usando de tudo, o teu amor de pai, de tudo, mais divino que pode ter um pai, uma mãe, um filho. Por isso que a tua filha às vezes te dá o conselho e te serve muito, porque os dois têm que ser... Não, depois do pai e da mãe, eles vão ter outras pessoas amigas, mas com aquela sinceridade, o amor e o carinho verdadeiro, mais puro que existe. Não tem amor mais puro, que eu falei no início, que pai e mãe. E tu sempre vai querer, mesmo te doendo muito, tu vai ter que dizer um não para esse filho e dar um não para não voltar atrás. É um não bem pensado também, né? Tem que ser muito bem pensado dizer um não para um filho, né? E o filho pode dizer um não para o pai também, né? E tu tem que refletir, opa, meu filho está me dizendo isso, ele tem. Depois tu vai ver, ele tinha razão. E eu tentei, de algumas formas, não naquela forma rígida que ela tinha, né, de não, tu não vai posar na casa de uma coleguinha, não, tu não vai sair, não, tu não vai não sei o quê. Não dessa forma rígida. Mas eu procuro passar para minha filha aquilo que eu recebi da minha mãe, que foi muito amor. Um amor incondicional. E é isso que eu digo sempre para o Maria Eduarda. Tu vai ter muitos amigos, muitos vão sair da tua vida, muitos vão ficar, mas a mãe vai continuar sempre aqui. Né? Por isso que eu digo para ela, hoje o conselho, às vezes, da mãe não é tão importante quanto o do amigo. Né? Mas um amigo um dia sai para um lado, vai fazer a vida dele, e a mãe continua ali. E é o que eu posso dizer para os pais, se alguém vai escutar, escutem os seus filhos. Pai não é só para falar, cobrar e exigir. Pai tem duas orelhas, pai e mãe tem duas orelhas para escutar os filhos falarem. Não é? Pai e mãe não têm opinião própria. Pai e mãe têm apoio. Né? Pai e mãe têm que escutar. Tem certos momentos que o pai e a mãe não têm que falar. Ele tem que só escutar. E o máximo que ele vai fazer é dar um abraço. É isso que eu tenho que falar. Eu acho que foi uma boa fechamento. Acho que paramos por aqui, então. Queria agradecer muito a vocês, a presença de vocês. A quem está ouvindo aí. Muito importante, o episódio foi incrível. Só tenho a agradecer, né? E acho que é isso, né? É isso aí. A gente também, eu estou aqui, agradeço pelo convite, né? Agradeço pela minha filha que está aqui dentro, agradeço agora para Claudinha em nome, né? Porque daqui a pouco está saindo, né, Claudinha? Daqui a pouco está saindo, e aí não sei quanto tempo, né? A gente vai se ver ainda, ou algumas coisas, mas a única coisa que eu posso dizer assim, ó, eu agradeço muito o Colégio Fátima. O Colégio Fátima, além de nós pais, fez um excelente trabalho. Um excelente trabalho para minha filha. E nesse ponto eu só tenho que agradecer. Muito bem. Eu também queria dizer umas palavrinhas finais. Não sei por que me convidaram, inclusive eu sou um baixinho corajoso. Eu não sei. Então, fico muito agradecido por ter me convidado, porque eu também sou muito... Meus 3 filhotes desde pequeno estão aqui, que vocês podem dizer,
é divino eles estarem aqui, a professora sabe, não precisa dizer, não precisa se expor. Então, é muito gratificante. Graças a Deus, a gente se dá muito bem com a diretora, com o vice-diretor, o professor Magrinho, tocador de violão, lá, uma pessoa que todo mundo diz, o quê? Ele é o vice-diretor do Fátima, foi meu professor, foi meu diretor. Ele é divino, ele é um ser humano que não sem igual, né? Seu professor Antônio, né? Então, a gente... Acredito que tu deve estar emocionada mesmo, a filha não vai estar mais aqui, mas vai vir, vai encontrar os professores, vai encontrar todo mundo e só seguir o caminho, né, com o pai e mãe que tem, que eu conheço também o pai dela, assim, a gente não conversa muito, então hoje que a gente conversou um pouco, eu sei quem é a mãe dela hoje, né, porque a gente quase nunca conversou, né, é normal na correria, né, fico muito agradecido então da oportunidade que vocês me deram. Queria descobrir como é que me convidaram, mas certo, eu descubro. Eu não sei, mas o dedo meu tá ali. Ó. O dedo meu tá ali. Então é isso. Acho que a gente vai encerrando. Agradeço novamente e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.